Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Espíritos e hoje, então, entrando nas causas primárias, no livro primeiro, ainda, mas no capítulo 3, que fala a respeito da criação. E nesse capítulo 3, nós vamos ver uma série de assuntos, como a formação dos mundos, a formação dos seres vivos, o povoamento da Terra, Adão, diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos e considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Então, no item 1, que fala da formação dos mundos, na questão 37, Kardec indaga: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Olha a questão que Kardec faz. O universo foi criado? Um dia ele foi criado? Ou ele existe de todo sempre, de toda a eternidade como Deus? E a resposta dos espíritos é sem dúvida, quer dizer que ele foi criado. Ele não pôde ter se feito a si mesmo, os espíritos falam, e se existisse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra de Deus. Então, eles afirmam nessa questão que o universo foi criado por Deus. Porque se ele não... Uma que ele não poderia ter se feito a si mesmo. E outra, se ele existisse de toda a eternidade como Deus, ele não poderia ser obra de Deus. E Kardec, então, faz um comentário seguinte: a razão nos diz que o universo não pôde ter se feito a si mesmo, e que não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Nós já estudamos anteriormente que os espíritos falam que o acaso não existe. Sempre onde há acaso tem a assinatura de Deus. Então, Kardec comenta, completando essa resposta dos espíritos, falando que o universo não pôde ter se criado, né, ter se feito a si mesmo, né? E que, então, como ele não é obra do acaso, nós sabemos que o acaso não existe, ele só deve ser obra de Deus. Então, ficou bem acentuada a resposta dos espíritos. E na questão 38, Kardec fala como Deus criou o universo. Eu gostaria que todo mundo que está seguindo esse estudo percebesse o encadeamento das perguntas que Kardec faz. Porque existe aqui uma ordem didática. Kardec faz uma questão, os espíritos respondem, ele engata naquela resposta uma outra questão, assim ele vai tirando as dúvidas. Tirando as dúvidas dele, eu creio que não. Eu creio que ele queria fazer algo que, quando nós fôssemos estudar posteriormente, pudéssemos tirar todas as nossas dúvidas. Então, é por isso que ele tem essa ordem didática, é por isso que ele tem essa pedagogia de perguntas e fazendo sempre as perguntas de acordo com o que nós gostaríamos de saber. Então, depois dessa questão que perguntou se o universo foi criado ou existe de todo sempre como Deus, ele perguntou assim: como Deus criou o universo? Então, ele vai encadeando uma pergunta nas respostas que já são dadas. E os espíritos respondem: para me servir de uma expressão, sua vontade. Nada exprime melhor essa vontade, todo-poderosa, que estas belas palavras do Gênesis. Deus disse que a luz se faça e a luz se fez. Então, olha só, quando Kardec pergunta como Deus criou o universo,
Os espíritos respondem o seguinte: para me servir de uma expressão, sua vontade. Então, Deus criou o universo pela sua vontade. E daí a gente sabe quanto essa vontade é poderosa. E nós também. Então, a vontade de Deus é toda poderosa. Mas a nossa vontade também é importante para que nós possamos realizar tudo aquilo que precisamos fazer. Então, ele fala que nada exprime melhor essa vontade quando lá no livro do Velho Testamento, o Gênesis, quando fala da criação do mundo, Deus disse que a luz se faça e a luz se fez. A gente sabe que isso aí constitui uma metáfora, mas que dá um sentido que, como ele ordenou pela sua vontade, e aconteceu. E o tradutor que nós estamos utilizando, esse livro dos Espíritos de estudo, que é de uma edição comemorativa dos 150 anos do Livro dos Espíritos, o tradutor, que foi muito inspirado por Eurípides Barçanufo, como eu já tive a oportunidade de falar aqui, faz o seguinte comentário: dessa resposta da questão 38, que os Espíritos falam que Deus criou pela sua vontade. Então, ele fala o seguinte, esse tradutor: encontramos nessa resposta a qualidade humana que a aproxima da instância divina, a da vontade. É uma qualidade nossa que nos aproxima dessa instância divina. E nós sabemos que a qualidade do Todo-Poderoso é muito maior que a nossa, essa vontade. A causa da criação reside, segundo os Espíritos, na vontade. Foi por sua vontade que Deus acionou a criação e viu que tudo era bom. No Antigo Testamento, primeiro livro, o de Gênesis, podemos ler: Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Então, o tradutor faz esse comentário da questão 38, falando da vontade, da importância da vontade. E nós sabemos que, através do pensamento e da vontade, nós conseguimos muitas coisas. Efetuar até coisas que parecerão prodígios aos olhos daqueles que não têm muito conhecimento, mas coisas que nós podemos, por exemplo, num passe magnético, direcionando o nosso pensamento para acudir aquele irmão, aquela irmã que está tomando o passe, e pela nossa grande vontade de ajudar. Então, nós damos um sentido para esse nosso pensamento e a nossa vontade de querer que aquela pessoa fique bem. Então, é muito interessante a gente ver isso que os espíritos trouxeram, porque é uma coisa que no nosso dia a dia nós sabemos que funciona. Mas é uma vontade, como os espíritos falam, vontade de querer. Porque às vezes eu falo assim: ah, eu queria alguma coisa, eu queria, mas eu não me movimento, eu não vou mobilizar energias para que aquilo aconteça, né? Então, essa vontade é fraca. A vontade de querer, que os espíritos falam, é essa vontade forte que pode, então, ocasionar muitos prodígios até aos olhos daquele que não tem muito conhecimento. E na questão 39, podemos conhecer o modo de formação dos mundos. Veja como ele vem. Primeiro ele pergunta se o universo foi criado, depois ele pergunta como ele teve a resposta que foi criado, como Deus criou o universo, e agora ele está perguntando: podemos conhecer o modo de formação dos mundos?
Olha o que os espíritos respondem. Tudo que se pode dizer e o que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Lembram-se que nós já falamos da matéria primitiva, do fluido cósmico universal, que está em todo o espaço? Então, essa resposta dos espíritos, primeiro eles falam, tudo que se pode dizer, mesmo porque não se pode dizer tudo, primeiro, porque mesmo eles sendo espíritos elevados, não têm todo o conhecimento. O conhecimento total é de Deus. Segundo, porque a nossa inteligência não permite e eles não têm nenhuma maneira de fazer uma comparação para nos dar essa resposta. Então, quando se pergunta se a gente pode conhecer o modo de formação dos mundos, ele fala, tudo que se pode dizer e o que podeis compreender, tudo que eles podem nos dizer, talvez pela sabedoria deles até aquele ponto, ou porque mesmo eles sabendo mais ainda eles não podem revelar, e o que nós podemos compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Então, esse fluido cósmico universal, que é matéria, nós já vimos, e existe na sua forma mais eterizada, forma de éter, então, essa matéria ela está no espaço. E daí há uma condensação desse fluido para poder, então, formar os mundos. Mas esse fluido já está ali no espaço. E existe uma condensação. Lembra que nós falamos de condensação, nós falamos de transformação da matéria. Então, existem múltiplas facetas que nós podemos, então, utilizar. E no livro A Gênese de Allan Kardec, no capítulo 6, no item 15, nós colhemos alguma coisa para a gente ter uma ideia melhor. Eu quero falar para vocês que, primeiro, quando se estudava o livro dos Espíritos, antes do aparecimento das outras obras da codificação e da revista Espírita, era mais difícil. Mas agora nós temos elementos, por exemplo, eu vou colher lá na Gênese um comentário a respeito dessa questão do Livro dos Espíritos, porque nós sabemos que as obras da codificação estão todas entrelaçadas, uma completa a outra. Então, o que está escrito lá no livro A Gênese de Allan Kardec? O começo absoluto das coisas remonta, pois, a Deus. Suas aparições sucessivas no domínio da existência constituem a ordem da criação perpétua. O mundo em seu berço não foi estabelecido na virilidade e na plenitude da vida. Ou seja, Deus não fez assim, faça um mundo do jeito que o mundo é hoje, por exemplo. De jeito nenhum. Não. O poder criador não se contradiz jamais. E como todas as coisas, o universo nasceu menino. Olha que coisa bonita isso. Ele nasceu pronto. Não está falando que são a matéria que, disseminada no espaço, que sofreu uma condensação, uma aglutinação, uma modificação. Então, começou bem elementar, para depois ir se transformando. Revestidas pelas leis divinas e do impulso inicial inerente à sua própria formação, a matéria cósmica primitiva, que nós falamos, deu sucessivamente nascimento a turbilhões, a aglomerações desse fluido difuso, a aglomerados de matéria nebulosa, que se dividiram a si mesmos
e se modificaram ao infinito para produzir nas regiões incomensuráveis da extensão diversos centros de criações simultâneos ou sucessivas. Então não é uma coisa que veio pronta na sua plenitude. Não, como ele fala, veio menino isso, né? Início, nasceu menino, né? Como todas as coisas nascem primeiro menores, elementares e vão evoluindo. Tudo é evolução no mundo. Então, é muito boa essa explicação e eu aconselho o livro do capítulo 6 da Gênese, que vai, então, tirar muitas dúvidas a respeito de questões que a gente ainda não consegue compreender melhor. Na questão 40, Kardec pergunta: os cometas seriam, como se pensa atualmente, um começo de condensação da matéria e mundos em vias de formação? Então, os cometas, né? Fala como se pensa atualmente. Ou seja, atualmente, século XIX, gente. Vamos ver que hoje a ciência já está muito mais adiantada, a astronomia já está muito mais adiantada, ela já percebeu muitas coisas à frente, né? Se bem que os espíritos têm um adiantamento sobre nós, porque eles têm essa percepção das coisas, né? De futuro, como poderão ser. Mas, vejam bem, eles estão perguntando: os cometas seriam, como se pensa atualmente, o começo de condensação da matéria e mundos em vias de formação? E os espíritos falam: isso é exato. Mas o que é absurdo é crer em sua influência. Quero dizer, essa influência que lhes atribuem vulgarmente, pois todos os corpos celestes têm sua parte de influência em certos fenômenos físicos. Nós já vimos isso quando se aproxima mais um planeta da nossa órbita, né? Quando um cometa se aproxima, há umas modificações, há algumas coisas que acontecem, mas ele está falando assim: não aquela influência que é uma coisa supersticiosa. Porque, vejam bem, quando passa um cometa na Terra, as pessoas ficam apreensivas: ah, vai acontecer isso, vai acontecer um desastre, a Terra vai ter um terremoto, vai ter uma enchente como no tempo de Noé. Então, as pessoas sempre ficam divagando, né? E quem vai explicar melhor para nós isso é no livro A Gênese, de Allan Kardec, ainda no capítulo 6, agora no item 28, intitulado Os Cometas. Olha o que fala, um trechinho que eu peguei para a gente não ficar muito longo nesse assunto. Muitas vezes se tem imaginado nos astros sebeludos, que são os cometas, mundos nascentes. Tem gente que fala: ah, isso é um mundo que está se preparando depois para ser habitado e tal. Outras pessoas têm imaginado que esses corpos extraordinários eram mundos em estado de destruição, porque o mundo também tem a sua validade. Então, como o cometa é um astro errante, então esse mundo já foi um mundo e já foi destruído, agora isso é um resto desse mundo destruído. Vejam bem que essa era a ideia desde lá do século XIX. E ainda muita coisa aqui, né? Acontece, as pessoas ainda pensam dessa maneira a respeito de cometas, de tal maneira que não houve, até mesmo na astrologia judiciária,
quem deles não houvesse extraído presságios de desastres enviados pelos decretos providenciais à terra. E ele fala, a terra estonteada e apavorada. Por quê? Gente achando, né? Mesmo dentro da astrologia da época de Kardec, achando que se podia extrair desses corpos celestes presságios de desastres enviados pelos decretos providenciais à Terra. E a Terra ficava apavorada, e a Terra ficava estonteada. Os habitantes da Terra, vai ter a passagem de um cometa, o que pode acontecer? Então, o que os espíritos falam, o que no livro A Gênese fala? Deixai para os cometas o papel modesto, porém útil, que é o papel deles, de astros errantes. Então, o que são os cometas? Astros errantes que servem de exploradores dos impérios solares. Eles vão de um ponto a outro do universo. Então, veja bem, eu acho que aí no livro A Gênese, como o livro A Gênese vem depois do livro dos Espíritos, e no livro dos Espíritos não dá tempo de dar muitas explicações, porque o livro A Gênese está completando o livro dos Espíritos. Então, ele já dá uma ideia melhor para nós. Na questão 41, os Espíritos falam. Kardec pergunta para os Espíritos. Um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe ser disseminada novamente no espaço? O mundo está formado completamente, né? Ele pode desaparecer, essa matéria pode ser disseminada novamente no espaço? Os espíritos falam que sim, é possível isso. Deus renova os mundos como faz com os seres vivos. Então, nós podemos aí ter essa resposta como certa, que existe uma renovação de mundos. Ele tem um prazo, apesar de ser um prazo muito longo, mas ele tem um prazo. Ele pode desaparecer e essa matéria que o compõe, ela pode ser disseminada no espaço, ela vai entrar talvez na formação de outros mundos, de outros corpos celestes. Na questão 42, Kardec pergunta: podemos conhecer a duração da formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Kardec é curioso, né? Mas essa curiosidade dele é santa, é sadia, porque é claro que a gente lendo tudo isso, a gente ia questionar. Será que nós podemos saber a duração da formação dos mundos, do nosso mundo, por exemplo, da Terra? E os Espíritos falam, não posso dizê-lo, pois somente Deus o sabe. Isto é uma forma de humildade do espírito que está respondendo a pergunta, porque ele podia dar um chute aí. De acordo com os meus conhecimentos, ele podia, não é assim? Como a gente às vezes vê as pessoas fazendo? Mas não posso dizê-lo, pois somente Deus o sabe. E seria loucura pretender sabê-lo ou conhecer o número de séculos dessa formação. Não dá para saber, se bem que a ciência atual já conseguiu muita coisa. Veja que essa resposta aqui é do século XIX. Como eu sempre falo, quando a gente está estudando o Evangelho, a gente tem que se reportar ao tempo de Jesus. Como que era a conjuntura daquele social, daquele tempo,
como que as pessoas entendiam tudo, como que era a cultura deles. E aqui nós estamos vendo uma cultura, uma ciência do século XIX. Então, nessa ciência, tá falando que existem séculos da formação, mas que a gente não tem precisamente. Então, atualmente a ciência faz uma previsão, ela cogita mais ou menos a idade da formação, da duração, né, quanto durou a formação da Terra, por exemplo. Mas exatamente a gente não pode, porque o Espírito deixou bem claro. Não posso dizê-lo, pois somente Deus o sabe. Nós podemos fazer umas conjunturas aí a respeito, a ciência mais evoluída, com a tecnologia mais avançada, vai chegando cada vez mais perto das respostas. Mas, por enquanto, nós o que temos é isso. É Deus que sabe tudo que é mais mistério para nós. Chegamos no item 2 agora, que fala da formação dos seres vivos. Nós falamos da criação, né? E agora nós vamos falar da formação dos seres vivos. Na questão 43, quando a Terra começou a ser povoada, olha, Kardec vem numa sequência de perguntas, encadeando uma nas outras e nas respostas que recebe. Olha as respostas que os espíritos deram para essa questão, quando a Terra começou a ser povoada. No começo, tudo era caos. Os elementos se confundiam. Então, vamos pensar numa desordem de elementos. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Então, apareceram seres vivos apropriados ao estado do globo. Assim como a resposta do universo é que ele foi criado menino, também aqui, no começo, não foi tudo organizadinho, bonitinho, prontinho. No começo, tudo era caos. Os elementos estavam todos se confundindo uns com os outros. Mas pouco a pouco, cada coisa foi tomando seu lugar. Coloquem aí no pensamento eras e eras. Tempo longo, que nós não temos nem ideia, para que os elementos pudessem tomar o seu lugar, cada coisa tomar o seu lugar. Daí, quando estava tudo bonitinho, organizado, apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. Mas Kardec continua perguntando, na questão 44, de onde vieram os seres vivos da Terra? Olha só, os espíritos responderam: a Terra possuía os germes que esperavam um momento favorável para se desenvolverem. Já estava tudo ali latente. Os princípios orgânicos se fundiram desde que cessou a força que os mantinha separados. Que não falou que era o caos no início? Tudo separado. Depois eles foram se aglutinando, cada coisa tomando o seu lugar. E eles formaram os germes de todos os seres vivos. Esses germes permaneceram no estado latente e de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício para a eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada uma delas se juntaram e se multiplicaram. Olha essa explicação. No começo era o caos, como os espíritos falaram.
a Terra depois, quando apareceram os seres vivos, quando tudo se organizou, e depois, então, esses germes já esperavam o momento, né, de favorável para se desenvolver. Como é muito importante essa questão, a gente volta no próximo programa, porque o nosso tempo já está se esgotando. Obrigada a todos que seguiram até agora conosco. Claudete Moura para o divulgar.net.